Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Todo mundo já de casa, coisa boa. Então está todo mundo bem desinibido, né, para fazer perguntas e tirar as dúvidas. Né, Lula? Muito bem. Bom, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo da escolha das provas. E aí paramos na 262 e hoje vamos ver a partir da 263. Logo após a morte, o espírito escolhe o tipo de prova pela qual passará na nova existência? E os espíritos responderam: não, muitos ainda acreditam na eternidade das penas e do sofrimento. Para aqueles que pensam assim, conforme já dissemos, está faltando ali essa crença, acreditar desta forma, né, constitui como se achasse que fosse um castigo. A gente viu, só para relembrar, que na maioria das vezes o espírito participa da sua programação espiritual, né? Existe um ministério na espiritualidade que coordena essas atividades. Isso está muito bem descrito nos livros de André, né? Em que há um ministério da reencarnação. E tudo isso há uma programação. E, dependendo do como o espírito esteja, do seu nível espiritual, ele pode participar ou não dessa programação. A gente já viu aqui, só relembrando, algumas vezes o espírito não tem condições de participar disso, e essas reencarnações são feitas de forma compulsória, né? O espírito não participa. Ele está tão ruinzinho que aí ele é submetido a uma reencarnação. Às vezes, muitas vezes, são reencarnações curtas, só para relembrar também, o espírito, quando ele vai reencarnar, ele sofre ele vai de regressão, uma diminuição, né, para poder estar ali. E depois uma expansão. Então, só esse choque energético, isso vai beneficiando esse espírito, dando uma nova fluido, nova transformação para ele, para que ele possa ir melhorando a sua condição espiritual. E aí, nem sempre eles, logo que desencarnam, né, a maioria dos espíritos nem sabem que desencarnaram, né? A gente vê nas atividades mediúnicas que muitos vêm: por que é que ninguém fala comigo? Por que ninguém conversa? Eu vou na minha casa. Então, a maioria dos espíritos, pela condição deles ainda, muito materialistas, não tem essa condição de participar e de escolher dessa forma. Pela própria crença, né, Sim. Mauro? Pela própria crença, porque se as pessoas pensam que morrem, e tem aquelas que acham que ao morrer vão dormir eternamente. Então, descanso eterno. Descanso eterno. Vão dormir eternamente e ficam mesmo dormindo até poder ter condições de despertar. Tem aqueles que acham que merecem o castigo eterno. E atrai, porque você vai ser atraído para aquilo que você sintoniza. Então, tem essas particularidades. Pensar, gente, é tudo, viu? A gente pensar, né? Se a gente só pensar, eu vou para um umbral, eu vou sofrer, vai mesmo. Tem que pensar ao contrário, né? Né, Vila? É isso aí. 264. O que orienta o espírito na escolha das provas que deve suportar?
que é que guia ele, né? O que é que vai fazer ele escolher um caminho ou o caminho outro? Geralmente, e aí a espiritualidade respondeu: a natureza das suas faltas. Ele escolhe as provas que o levam a reparar os erros cometidos em existências passadas e que lhe permitam avançar mais rapidamente. Assim, alguns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e pelo mau uso que se pode fazer delas e pelas paixões inferiores que estimulam e desenvolvem. Outros, finalmente, decidem-se experimentar nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Temos um exemplo bem palpável que a gente estuda, pelo menos vê nas obras bem básicas, né? Há 2000 anos, quem era um dos personagens característicos? O senador Publio Lentulus, né? E aí ele foi um senador romano, não é? Orgulhoso, arrogante, martirizou os cristãos, né? E depois, 50 anos depois, na outra obra, ele reencarnou como um escravo nestório, né? Essa figura é nada mais, nada menos que Emmanuel, né? Acredita-se que Emmanuel recentemente está reencarnado no interior de São Paulo. Já houve essa, numa faixa em torno de, deve estar em torno de 14, 15 anos, não? Já? 2000? Isso. Muito bem. Então, é mais ou menos assim, né? Vai escolhendo de acordo. Ele foi aquele senador, e em vez de usar esse cargo dele, né, para ser justo, para ser... Ele foi totalmente ao contrário. Então, ele veio como Nestório, um escravo, que... Cristão, né, para lapada, né? E o vício, Marília? Por que é que se tenta experimentar essas reencarnações ligadas ao vício? Porque ele certamente falhou nessa questão. Porque normalmente as provas elas são proporcionais, equivalentes às nossas faltas. Se eu preciso vencer o vício, eu preciso sofrer a tentação eu preciso estar no meio, porque é muito fácil eu não me viciar, renascendo numa família cristã que vai me amparar, que vai me educar, que vai me ajudar. Mas se eu vou renascer num meio onde isso é assim, corriqueiro, eu vou estar mais... Na rua do baile funk. Isso, então eu venho para testar as minhas convicções naquilo que eu me propus, né? Se eu renasço para tentar ser paciente, eu vou conviver com aqueles que me fazem perder a paciência. Muito bem. E assim por diante, né? Então vamos em frente. Alguns espíritos... Peraí. O que ocorre é o seguinte: quando nós chegamos do lado de lá, em que é desnudada toda a existência, que você vai ver ali como um filme, todo o seu passado, tudo que você passou aqui nesta encarnação,
nesta hora, a pessoa vai ficar extremamente constrangida pelos erros cometidos e durante a programação eu posso até escolher uma aprovação muito superior às minhas forças, que a espiritualidade sabe que eu posso falhar, aí vai dizer, calma, Vilarinho, não é por aí não, você vai pagar uma prestação agora, depois você paga outra que você vai falhar. Então, todos esses erros que eu cometi no passado, isso fica muito claro. E ali é a hora, é a oportunidade que o Espírito vê, o que vai reencarnar, de se ajustar, né, com Deus, se ajustar com as leis divinas, com o que deveria ter sido feito, né? Quer seja na parte moral, que seja essa história aí do vício, poxa, como é que eu fui cair novamente nisso aí e tal, então eu quero uma prova aqui, eu vou ser barman, mas eu não vou beber naquele negócio, sei lá, um troço aí que aí de repente eu estou lá, né, falho naquilo ali. Então, isso aí tudo, quando a gente volta, aí começa tudo de novo, mais cacetada, até um dia que a gente vai superar aquilo com facilidade. Ô Lu, e essa consciência assim instantânea? Essa consciência dos nossos erros, você acha que é assim instantânea? Não é assim instantâneo, Ela não. está sem voz. Não, primeiro tu falou Lu, eu ainda achei que era Luciene. Tudo depende de como você viveu e do que você acredita que está lá. Se você morre e acha que não existe mais nada, provavelmente você vai ficar lá, acorda, dorme. Se você tem condições de ser informado de suas provas e escolhê-las, aí é diferente. Então você já merece essa consciência. Mas isso não é tão fácil. Isso. Conquista. Eu li aquela outra. Li. 265. Alguns espíritos escolhem como prova o contato com o vício. Não haverá aqueles que escolhem essa prova pelo desejo de viver em um ambiente na qual gostam e sentem-se bem? Não estarão eles se entregando livremente às tendências materiais? Não é? Porque se eu era um papudinho, né? Bebia dia sim, outro também. E aí, quando eu chego lá, Aí eu disse, não, mas eu quero voltar para aquela minha turminha. Será que isso é uma prova mesmo ou eu estou querendo continuar, né? Fazer aí, além dos 90 minutos, uma prorrogação com pênalti, né? E eles responderam assim, sem dúvidas que existem espíritos assim, né? O cara vai pedir por isso aí. Mas só fazem essa escolha aqueles que possuem o senso moral ainda pouco desenvolvido. A provação está em viver a escolha que fizeram e eles a sofrem por longo tempo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões inferiores traz consequências deploráveis e o sofrimento lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nessa situação até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para resgatá-los através das existências aproveitáveis. Mas, Marília, Deus agindo assim, não estariam fazendo com que eles se afundassem cada vez mais nos seus erros, nas suas provas? Existe uma coisinha chamada livre-arbítrio. E Deus dá a cada um de nós o livre-arbítrio. Veja, quando o seu filho era pequeno, que ele
ele ia para a escola, você pagava a escola para ele, você comprava material, ele levava o lanche, você ajudava ele quando ele precisava numa tarefa, você levava ele para a escola, mas quem é que tinha que estudar para poder passar de ano? O próprio. Então, Deus faz a mesma coisa. Cada um escolhe, porque senão, não, qual é o mérito dele? A coisa precisa vir de você, de dentro para fora, porque senão o conhecimento não está instalado. A gente sabe disso. A gente saber uma coisa não significa que você é. Porque se fosse assim, nós éramos perfeitos, né? Pense com o estudo da gente. Sabendo tudo que a gente sabe, a gente já estava flutuando, nem andava mais aqui nesse chão de coisas que a gente sabe. Mas a gente efetivamente age de acordo com tudo que a gente sabe? Não, de jeito nenhum. Pois é. Só é sair ali e levar o tranco aqui na esquina de um carro. Pois é. Só precisa isso, né? A gente diz, a gente tem que ir. Mas chegou ali, o carro atravessou-se na frente da gente para dobrar aqui por centro, você já fica... Então, se ele escolhe ainda isso, é porque ele ainda está nesse nível aí. Ele vai ter até o dia que ele, por ele mesmo, entender que não é mais por aí. Tem que sair da roda de papudinho, não tem jeito. Exatamente. Só ele é que pode fazer essa escolha. 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas de menor sofrimento? Para quem está encarnado, sim. Para o espírito, não. Quando o espírito está liberto do corpo físico, a ilusão cessa e ele pensa de outro modo. Quer dizer que, pensando desse jeito aí, Vila, a gente encarnado participa da nossa reencarnação? O que é que você acha? A gente encarnado não participa, mas encarnado não participa, mas desencarnado sim. Seria uma beleza agora dizer, olha, eu quero voltar assim, com tal, nada feito. Eu vou ter que estar do outro lado, chega lá, a Salete vai me receber, não é? Então, vai cuidar do meu... Né? Aí eu acordo, não é? E então... Aí vem aquele anjo, né? Eu vou então ali junto com a espiritualidade arquitetar o meu futuro, a minha próxima encarnação. Eu participo, não é uma coisa compulsória, a não ser que eu fosse um cara, né, muito inferior, que essa encarnação é na marra, na tora. Você vai reencarnar assim, assim, assado. Mas nós aqui sempre participamos. Então, assim, esse pensamento a gente aqui. A gente quer a lei do menor esforço. Enquanto encarnado, enquanto sim. encarnado, né? Aí eu vou adiantar uma pergunta que tem aí para Marília. Mas quando eu estou encarnado, de noite, quando eu durmo, eu não vou para o mundo espiritual? E aí, no mundo espiritual, mesmo estando encarnado, eu não posso já programar a minha reencarnação? Futura. Porque aqui, talvez eu não tenha consciência das minhas falhas, das minhas provas, né? Eu era para ser menos arrogante, mais humilde, né? Ajudar mais o próximo, alguma coisa, e estou falhando nisso. E aí, todos nós, à noite, vamos nos encontrar e nos reunir com aquilo que nos afinamos. Quem gosta de um baile funk, vai para o baile funk lá em cima. Quem quer aprender, vai para a escola aprender. Estou falando assim, grosseiramente, né, para todos. Mas a gente se reúne com quem a gente se afina.
Nosso pensamento. E aí, Marília? Será que encarnado, logicamente que mais ligado à matéria, eu posso pensar numa pena mais leve, mas quando eu saio daqui, que enxergo um pouco das minhas besteiras que eu estou fazendo, eu não posso participar futuramente para uma coisa mais profunda? Mauro, eu creio que, de acordo com o meu entendimento, de acordo com o meu conhecimento esse que, quando eu me liberto do corpo durante, né, nesse processo, porque não é diferente, né? Quando você se libera durante o sono, você está em espírito e você sofre muitíssimo pouco a influência da matéria, embora você esteja ligado à matéria. Mas a influência é muito pouco. Se eu tiver o conhecimento, se o meu nível moral fizer com que, nesses momentos, eu consiga estar conectado com amigos espirituais que possam me orientar, talvez eu possa ter esse discernimento ou solicitar, enfim. Para ser sincero, eu não sei te dizer não, viu? Não sei te responder essa pergunta. Eu não estou aqui para simplificar. Eu estou dizendo mais ou menos o que eu imagino que seja. Quando a gente se desprende do corpo, se desdobra, mas se desprende temporariamente, né, do corpo físico, você vai planejar a próxima encarnação ou você vai tentar entender as durezas dessa? Isso. Porque planejar a próxima, se você não está enxergando essa, o que você já está fazendo como consequência da anterior, acho uma coisa assim meio... viagem, né? Viajado. Meio viajado. Então, eu acho que o primeiro passo seria isso mesmo, né? A gente tentar enxergar isso. Mas eles vão falar um pouco sobre isso mais na frente, viu? Foi só para aguçar. E aí tem um comentário de Kardec que diz que isso aí depende da escolha consciente de cada espírito, né? Sempre ele coloca uma datinha aí. 267. O espírito pode escolher suas novas provas enquanto está aí, ó. Está encarnado. Seu desejo pode ter influência na escolha das novas provas, mas tudo dependerá da intenção com que as deseja. É preciso lembrar que no mundo espiritual, o espírito é livre, vê as coisas de modo diferente. E é nesse estado que ele faz a sua escolha. Mas poderá fazê-la durante o período que estiver encarnado, porque o espírito sempre tem momentos que se liberta do corpo físico que habita, principalmente durante o sono. Então, segundo a espiritualidade, é possível sim, quando você está mesmo encarnado, tentar poder participar, né? Mas sempre aquilo ali, ó, intenção com que você deseja. Vendo essa intenção. Logicamente que eu acho que isso é quem está mais ou menos no nível mais, não tão superior, mas pelo menos numa médiazinha, né? Esclarecido, né? Porque se você está usando a sua encarnação de uma forma tão errada, né? Totalmente desvirtuada daquilo que você programou ou que foi programado para isso, provavelmente você não vai ter. Vai ter isso, como o Bel falou aqui, que tentar enxergar primeiro isso, né? Mas aí seria muito bom, né? Porque se a gente tivesse a chance de alguém mostrar para a gente, ó, teu caminho está fora do rumo, volta para o rumo. Era muito bom, né? Talvez não seja aqueles espíritos que estejam num momento assim de estado
passando por um processo de, vamos dizer assim, de Uma doença experiência terminal. Pessoas que passam muito tempo em Isso, acamados e já tal. na fase final, do na reta serviço. final. Eu digo porque minha mãe passou quase 6 meses Isso. nesse período de saía da UTI, voltava e tudo mais e tal. E a gente se despedia dela e de repente ela melhorava e voltava para o quarto. Passou 6 meses assim, ela lutando. A gente sabia que ela resistia assim, ela era muito apegada, né, às coisas da vida, da matéria e tudo e tal. Eu acho que ela sofreu muito desse aspecto, mas talvez ela tenha tido a oportunidade de Já participar. do, né, Isso. do próximo. É possível, também é possível. Sentido, para você já. Convencendo, né? Eu lembro que numa das fases finais dela, eu levava o Evangelho para ler com ela, e ela não aceitava muito o Espiritismo, ela era muito católica, muito... E aí eu começava a ler para ela, e ela, um belo dia, ela resolveu pedir para eu mostrar a capa do livro para ela ver o que era que eu estava lendo, né? Que ela até então ela não sabia. Porque eu achava que na hora que ela visse, ela ia ficar com raiva, mas ela terminou, depois aceitou numa boa e a gente ficou aí num tempão ainda conversando. É o período educativo, né? Educativo. Educativo, Acho que ela é isso aprendeu aí. muito com isso, nesse finalzinho. É isso aí. Teve uma pessoa da família da Ana Paula, né, que ficou com Alzheimer. E durante 8 anos ele passou em coma. Aí chegou um determinado momento que ele teve que ser internado porque tinha uma infecção urinária muito importante que não conseguia tratar em casa. Internaram para fazer. E ele estava há muito tempo, não vou dizer 8 anos, mas em coma. E estavam alguns familiares, o cuidador, no quarto. De repente ele se levantou, sentou na cama, olhou para o canto da parede e disse: "Eu já disse que agora eu não vou." Imagine. Os 3 que estavam dentro do quarto saíram correndo, né? Eu já disse que não é a minha hora. Eu agora não vou. Deitou, ficou quieto de novo. Impressionante, né? 267A. Muitos desejam o poder e a riqueza. Ó, tanta gente, né? A gente, eita, se eu ganhar na Mega Sena, né? Eu vou construir, vou lá no centro, a gente vai fazer uma revolução ali. Mas certamente não querem como prova, nem como expiação. Não é verdade? Sem dúvida. É o instinto material que certas pessoas possuem, que faz com que elas desejem o poder e a riqueza para deles desfrutar. Já o espírito as deseja para conhecer as dificuldades que elas oferecem. Então, a gente, né, pensa assim, né? Ah, mas se eu ganhar na Mega Sena, né, eu vou fazer essa disposição lá no centro, vou comprar a cesta básica, que só a gota vai ser não sei quantas cestas, né? Mas aí a gente não consegue avaliar o quanto disso aí, né? Se a pessoa se torna avarento, né? Ou ao contrário, se ele se torna um snob, perdulário, quanto ele está se comprometendo com essas atitudes, né? E tu acha fácil, Vilhão, essa prova aí? Qual é a mais fácil? O poder e a riqueza ou ao contrário? É uma prova dificílima e poucos conseguem enfrentá-la e se sair bem. Poucos conseguem. A pessoa pode até, rapaz, eu gostaria que eu ia fazer isso, até como uma moeda de troca. Oh, Deus, me dá aí uma Mega Sena que eu vou fazer isso, né?
Um dia eu sou esse menino buchudo mas a prova da riqueza é muito dura, é muito difícil. Tanto é que as pessoas humildes são muito mais caridosas, na grande maioria, e solidárias, né? Por repartir. O comum aí Primeiro que o poderoso, né? A pessoa vai chegar junto dele, ele já quer que essa pessoa quer comigo, né? Não é isso? Diga lá. Essa aí que Marília falou aqui, da solidariedade. Você escuta relatos de pessoas que moram lá numa localidade muito humilde, que tem conhecimento que lá no barraco tal, na casa tal, a dona Mariazinha lá não botou nem a panela do fogo lá para poder ter comida para ela e os filhos, e ela pega um pouco que tem, vai lá e dá um pedaço. Pessoa que é rico sabe que o vizinho vai vender um apartamento lá que vale 10, e ele sabe que aquele dinheiro vai ser para o tratamento lá, não sei de quê, né? Um dinheiro que ele precisa para tratar da filha. Então ele precisa vender rápido aquele, aí custa 10, ele vai oferecer 6, para tirar vantagem da dificuldade do outro. Quero vender meu carro, porque vale 100, rapaz, toma 50, 60. É o contrário, né? Essa solidariedade já é muito menor do que numa comunidade assim. Não é solidariedade, né? Essa aí. Não, eu digo a solidariedade do humilde, né? Isso daí é a exploração. 268. Até chegar à perfeição, o espírito precisa passar constantemente por prova? Constantemente? Sim, mas os homens apenas entendem como provas as dificuldades materiais. O espírito, quando atinge a um determinado grau, mesmo ainda não sendo perfeito, não tem mais provas a suportar. Entretanto, sempre existem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não constituem um sacrifício, mesmo que consistam em auxiliar os outros espíritos a se aperfeiçoarem. Marília, Dr. Bezerra de Menezes é um desses casos? Sem dúvida. Ele, na verdade, quando desencarnou, ele já não precisava mais nem estar aqui no orbe da Terra. Né? Ele alcançou um nível que ele poderia já estar em mundos mais felizes. Mas ele, ao contrário, ele solicitou permanecer por aqui para poder cuidar dos pobres da terra, dos necessitados da terra. Muito bem. É um exemplo de humildade, de devoção, de amor ao próximo. 269. O espírito pode se enganar quanto à eficácia da prova que escolheu? Será que aquilo que tu falaste, Vila, isso aí, de eu pedir uma prova mais alta do que eu posso chegar? Eles podem escolher uma prova que esteja acima de suas forças e fracassar. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, se buscar um tipo de vida ociosa e inútil. Nesse caso, quando retorna ao mundo espiritual, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido numa outra encarnação. André Luiz, na sua última encarnação, que a gente tem noção, foi um médico, né? E ele aproveitou essa encarnação, ou é mais ou menos um exemplo disso aí? É mais ou menos isso.
André foi um médico que ele pode ter feito pesquisa, ele era um pesquisador. Ele, na medicina, ele teve muitas facilidades, porque o pai dele deu a ele possibilidades para ele estudar bastante. Mas como caridade, não. Nenhuma prática religiosa ele tinha. Por isso que quando ele chegou no mundo espiritual, ele foi considerado como suicida. Porque, na verdade, ele não tratou o corpo físico como deveria. E passou uns 8 anos, né, no umbral, até ele ser acolhido. Agora, em compensação, ele fez tudo depois no mundo espiritual, que nós não temos conhecimento de um outro espírito ter feito, né? Todos os livros que ele passou para a gente. Muito importante. Então, foi um crescimento, assim, excelente de André. Vertiginoso, né? É. Enquanto que Paulo fez esse crescimento ainda na encarnação, que saiu de ser um assassino de cristãos para ser Saulo, que falou a palavra de Jesus em todos aqueles lugares, né? O oposto. André fez no mundo espiritual. Eu ia dizer, né, que também, mas aí Paulo, né, teve lá Jesus na frente dele, né? Mas o próprio Emmanuel teve Jesus também na frente dele e não baixou a guarda, não né? Não mudou, exatamente. A gente diz que quem viu Jesus mudou, mas a gente sabe, Emmanuel passou uns 10 minutos conversando com ele e não mudou, né? Apesar que depois, ele, quando morreu, Públio já não era o senador arrogante. Morreu já certo da crença cristã. Mas bem depois, né? Isso. Sofreu muito. Por isso que ele pediu para vir como Nestório. Ele, quando veio como Nestório, ele já estava ali muito esclarecido. Muito. Você está bem caladinho aí, viu, Carlos? Vai chegar a sua hora, viu? 2.7a. A que devemos atribuir a vocação de certas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Também Kardec perguntava cada coisa, né? A que devemos atribuir a vocação de certas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Mas a turma lá não alisava, não. Olha a resposta. Vocês mesmo podem responder essa pergunta. Isso não é a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha de provas e sobre o progresso realizado pelo Espírito em existências anteriores? Isso tudo tem uma resposta, é livre-arbítrio, né? Deus nos dá a oportunidade, você tem aquela coisa, você tem uma vocação, mas aí no meio do percurso você segue outra coisa, né? Né, Marília? No mundo espiritual, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso nascendo entre os canibais, por exemplo? Pessoal, isso aí é 1857, viu, né? Ainda existem canibais que a gente vê até o povo de Garanhuns recentemente, né? Teve um casal lá, mas falando entre povo indígena, né, que existia. Ainda tem tribo de canibais, eu acho que mais não, né? Alguém tem notícia disso? Não, né? Tem pigmeus, mas canibais eu acho que mais não, né? Então isso é porque essas perguntas eram lá, né? Mas isso aí ele quer dar uma ideia na pergunta, né, de seres inferiores, né, espíritos inferiores. O Mauro, eu não creio que na época de Kardec já ainda existisse, né? Existem ilhas na Ásia, ali perto da Austrália, por ali, que são colônias francesas, de onde existia o canibalismo, né? Que hoje não existe mais.
né? Talvez daí essa pergunta que ele fez. Pois é. Mas essa sempre é relacionado no nosso meio a pessoas inferiores, né? De espíritos inferiores. Sim, né? como ele disse, espíritos adiantados não nascem entre canibais. Espíritos adiantados não nascem entre canibais. Entre os canibais nascem espíritos de natureza dos próprios canibais e outros que ainda lhes são ainda inferiores. Mas, Marília, não poderia nascer lá um espírito para tentar elevar esse deles? Mauro, isso você sabe que a natureza não dá saltos, né? Então, isso é um processo que teve que acontecer muito lentamente para que as coisas fossem se solidificando internamente entre eles. Então, diante de uma natureza dessa, né, de canibalismo, o espírito ainda é muito primitivo e dificilmente iria atender entendeu? Um espírito evoluído não iria ter. Então, teria que ser assim, mais ou menos na mesma. A gente sabe que Moisés, como foi que Moisés conseguiu driblar, né, aquele povo rebelde, violento, guerreiro? Na base do olho por olho, dente por dente. Então, Jesus, naquela época, não teria conseguido absolutamente nada com aqueles. Você não ia conseguir falar com um cara daqueles em termos de espiritualidade. Então, a coisa tem que ser bem proporcional, lentamente. O progresso ele é feito step by step. Oi. Espera aí. Eu acho que aí ele estaria falando que não é possível nascer um espírito moralmente evoluído. Porque espíritos intelectualmente evoluídos têm a história dos exilados de Capela, que eles vieram justamente começar, digamos que, entre aspas, civilizar o mundo. Então, vieram os egípcios, os hindus, não é? Que vieram de Capela, justamente porque eles tinham uma intelectualidade elevada que puderam trazer a civilização, mas era porque eles eram devedores, porque tinham, moralmente eles não tinham evolução para ficar onde eles estavam. Né? E que vai acontecer aqui com o planeta Terra, né? Que a gente sabe. É o próximo passo, né? Se Zé Carlos estivesse aqui, ia nos dar uma aula agora de extraterrestres, né? Que já estão. Pode até ter aqui um extraterrestre entre nós e a gente não esteja sabendo, né? Comentários de Kardec sobre isso. Sabemos que os nossos canibais não estão no último degrau da escala evolutiva. Veja aí. Olha aí. E que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que se conhece na Terra. Aí ele está falando de outro mundo, outro planeta, né? Esses espíritos são ainda mais inferiores que os mais inferiores que habitam a Terra. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Como seria um progresso para os nossos canibais exercer entre nós uma profissão, está grifado aí de propósito, uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Aí a editora bota assim, ó, observação, que os obrigasse a derramar sangue. Talvez o lógico na afirmação de Kardec tivesse sido optado pela negação, ou seja, uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Não é?
Era o mais lógico assim, né? Não precisaria, eles precisariam ter aquela profissão, mas que não houvesse derramamento de sangue, né? E ali Kardec diz que não, que deveriam existir uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Talvez. Por exemplo, um cirurgião cardiovascular, né? Que quase não vê sangue, né? Pois é, ele tinha que viver aquilo ali todo dia, né? E ser canibal, né? Não é isso? Não poder fazer de aperitivo, né? Isso. Se eles não aspiram a algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só pode avançar de forma gradual. Não pode transpor de uma só vez a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que nós vemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. Desculpe, Deus está de letra minúscula. Por outro lado, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado da degradação, se não tivesse os meios de atingir um estágio superior? Por que Deus não concederia a eles os favores concedidos aos outros homens? Deus é justo, né, e bom, então a todos permite a possibilidade dessa evolução. Ele está mostrando aí a lógica da reencarnação. Isso, né? exatamente. Eu ia fazer um toque aqui de uma coisa, mas vou deixar passar. Essa turma que mora lá no... será que estariam nesse grau aí, até abaixo dos canibais? Eu creio que sim. Muito bem. Os dragões... Ninguém entendeu nada. Nada, né? Deixa para lá. É uma dúvida minha. A doutrina espírita nos ensina, também está minúsculo, que mesmo os espíritos pouco evoluídos, como os canibais, podem reencarnar em meio à civilização e desempenhar funções compatíveis com o progresso geral. Isso representa para estes espíritos uma grande oportunidade de avanço se souberem aproveitar a encarnação. Então, isso é para os espíritos inferiores, né? A todos está permitido essa encarnação num estágio mais avançado, né? Para tentar ver se essa turma melhora, né? Sobe. Deus permite isso sempre. 272. Espíritos que procedem de mundos inferiores à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os nossos povos civilizados? Sim. Sempre existem aqueles que se desorientam ao querer subir muito mais altos do que podem. Nesse caso, eles ficam deslocados no meio onde nasce, porque possuem costumes e instintos que não se combinam com a condição dos demais homens que ali se encontram naturalmente. As ovelhas negras, Maria, estariam nessa... Você diz, aquela pessoa, aquela família sempre tem aquela ovelha negra, aquele cara que destoa de todo jeito. Ele estaria inserido aí nesse contexto? Eu acredito que sim. A gente sabe que existem tribos de índios, mesmo aqui na Amazônia, que não têm nenhum contato com a civilização, né? Elas estão totalmente isoladas. Então, isso são espíritos ainda primitivos que estão tendo já a oportunidade de estar aqui na Terra e
que vão, pouco a pouco, se Aculturando. se aculturando, se espiritualizando, enfim. E aí acontece, eventualmente, esses upgrades, né? Um saltozinho. Um saltozinho para tentar ajudá-los. Mas, e como a gente viu, como já foi dito na resposta anterior, é preciso haver uma sequência, é preciso haver um progresso, diga aí, proporcional, passo a passo, porque se você pula etapas, fica mais difícil você... Tem aqueles que conseguem, como esse que você está dizendo, a ovelha negra da família, em contato com o amor, com a generosidade, com o acolhimento e tudo, eles vão, naturalmente, que não vão conseguir ainda nessa, né, mas já na próxima vez já vão vir mais, já vai abrandando assim essa Agora, vou esticar um negatividade. pouquinho o seu raciocínio. Mas a gente não está... A Terra não está passando por uma evolução. E esses espíritos que estão aí, esses indígenas que estão lá na reservazinha que não vê ninguém, eles vão reencarnar aqui? Vila, Mauro, veja, nós estamos falando Eu aqui... sei que a minha voz está assim, muito... parece um locutor, mas... Nós estamos falando aqui porque a evolução ela se dá em vários níveis, né? Moral, espiritual e intelectual. Então, esses que estão lá na coisa, eles estão começando a ter o contato com né? Mas eles não significa que moralmente eles sejam inferiores. Eles são intelectualmente, a nível de intelectualidade, de conhecimento, eles são ainda bem primitivos, entendeu? Mas não significa que sejam maus. A gente já viu aqui, né, que a gente já teve essa informação, que a Terra passou do nível está passando gradativamente do nível de expiação e provas para regeneração. Está né? no processo, iniciando. No processo. Nós estamos estagiando nesse processo. Isso é um milênio em que vai haver essa transformação. E esses que estão ali, né, que não Embrutecidos, que persistem no mal, esses vão ter que pular de série, eles não vão conseguir acompanhar a turma, não. Vão para essa turma que está abaixo dos canibais, né, em outro mundo, né? Quem sabe? Eles vão ser os mais evoluídos nesses outros mundos. Vão ajudar os que estão mais abaixo Imagine que universidade, hein? O que aconteceu aqui com a gente, né? Lu não, Marileia. E aí o comentário de Kardec. Estes seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade em meio à civilização. O retorno para junto dos canibais não representará para eles um retrocesso, porque não farão mais do que voltar o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. Olha aí, está vendo? Porque eles estão mais abaixo do que o nível ainda moral dos canibais. Moral não, intelectual, né? Moral, né? Moral, desculpa. Ontem eu estava assistindo ao jornal e estava mostrando uma reportagem de vários presos dentro de um presídio. Não sei se você viu. Só que eu nunca sento para ver, não. Eu só estou sempre fazendo outra coisa e a televisão está lá passando, né? Meu marido fica vendo e aí aquilo de alguma forma, eu não me inteirei muito do assunto, porque também não gosto de me inteirar desse tipo de assunto. Mas quando eu olhei aquilo me provoca a energia daquilo ali não me fez bem e automaticamente eu me remeto a essas situações, entendeu? De barbárie mesmo. Quer dizer, seres que estão entre nós, que hoje se encontram num presídio, mas que agem dessa forma, com uma ferocidade que é isso aí.
Vamos à última questão. 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Ele diz sim. Mas isso depende do tipo de expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, renascer na condição de escravo e sofrer os maus tratos que impôs aos que estavam sob o seu comando. Aquele que exerceu o comando pode, em uma nova existência, obedecer aos mesmos que um dia se curvaram até sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe por ter abusado do poder. Um bom espírito também pode querer renascer entre povos atrasados, ocupando lugar de destaque para ajudá-los a progredir. Nesse caso, isso seria para ele uma missão e não uma expiação. Mas aí não estaria caindo naquela lei de que a gente nunca retrograda? Não, mas ele não está retrocedendo. Naquele livro Renúncia, a gente tem exatamente isso que acontece, né? Alcione, ela já está em mundos felizes, necessidade zero de reencarnar na Terra, e ela vem para poder ajudar aquele que é o amor da vida dela. Ela é, inclusive, advertida que ela, embora esteja em mundos já muito adiantados, sem necessidade de aqui reencarnar, ela ainda poderá sofrer a interferência da matéria e falhar. Mas ela aceita a si mesma e vem numa época bem difícil na França e não falha, né? Passa por todo aquele sofrimento, por tudo aquilo, e ele falha terrivelmente, mas creio que no final ele, né, com o que acontece no final do livro, ele desperta. Mas foi isso que aconteceu com ela. Ela veio, e sem falar do nosso mestre guia Jesus, né? Um espírito daquela envergadura que teve que se apequenar para reencarnar aqui no planeta Terra. Levou só 2000 anos para fazer isso, né? 2000 anos. Para baixar o padrão vibratório para poder reencarnar na Terra, Jesus só levou 2000 anos. Não, baixar o padrão vibratório, não. Baixar... Estou dizendo, né? Ele teve que se... amoldar. Porque era assim, tipo um pé 44, calçar um sapato 20. Pronto, é isso aí. Né? Muito bem, gente. Eu acho que já são 9 horas, né? Ficamos na questão 273. E, por favor, se tiverem alguma dúvida, se puderem ler a partir da 273, tragam as suas dúvidas, que qualquer coisa os universitários Marília respondem. Boa noite, obrigado.